Você acabou de pedir uma coisa simples. Vai guardar o prato. E o que voltou não foi silêncio, não foi resistência passiva. Foi um olhar, aquela cara. E depois uma frase. Pode ter sido um já sei, num tom que diz para de me chatear. Pode ter sido um tá bem, arrastado, que significa você não manda em mim. Pode ter sido até uma gargalhada. Aquela gargalhada curta, que não tem graça nenhuma. E você ficou ali, parado, com o coração a bater de forma estranha. Não de raiva, ou não só de raiva. Era outra coisa. Era aquela sensação de que alguma coisa escorregou das suas mãos sem você dar conta. Que em algum momento entre a infância daquele filho e hoje, você perdeu um fio que já não sabe onde está. Você não quer gritar, já gritou, e piorou. Você não quer ser autoritário, já viu o que isso faz. Mas também não aguenta mais sentir que perdeu o chão dentro da própria casa. A pergunta que ninguém faz em voz alta, mas que fica a girar na cabeça enquanto a casa está quieta à noite, é esta: será que este filho ainda me respeita? E se não respeita, será que é culpa minha? Guarda esta pergunta, porque a resposta vai mudar o que você pensa sobre respeito, sobre autoridade e sobre você mesmo, mas não da forma que você está à espera. Quando um filho começa a responder, a primeira coisa que a gente faz é procurar uma explicação. E as explicações que chegam primeiro são as mais perigosas, porque parecem certas. A primeira chega assim, bem quietinha. Ele está numa fase, vai passar. E há verdade nisso. As fases existem. O desenvolvimento emocional é real. A adolescência mexe com hormonas, com a identidade, com a necessidade de se separar dos pais. Tudo isso é legítimo. Mas existe uma pergunta que esta crença nunca faz. E enquanto a fase não passa, o que está a ser formado? Davi entendeu isso tarde demais. A Bíblia diz que ele nunca contrariou Adonias em nada. Nunca o havia entristecido em tempo algum. 1 Reis, capítulo 1, versículo 6. Davi provavelmente pensava: ele é jovem, vai amadurecer. Mas o que Adonias aprendeu naquele silêncio do pai foi que os seus limites não tinham limite. Quando ele tentou tomar o reino que não era seu, não estava a ter um surto, estava a ser o homem que o pai deixou que ele se tornasse. A fase passa, o caráter formado na fase fica. A segunda crença parece mais espiritual. Preciso de ganhar o respeito dele, não posso exigir. E de novo, há algo verdadeiro aí. O respeito não se arranca à força. A autoridade que depende apenas do grito não é autoridade, é medo. Você já sabe disso. Mas a pergunta que esta crença esconde é outra. Quem disse que ganhar respeito significa nunca confrontar? Pense em Paulo a escrever para Timóteo. Timóteo era jovem, inseguro, provavelmente intimidado pelas igrejas que liderava. E Paulo não diz, espera que eles te respeitem. Ele diz, não deixes ninguém desprezar a tua mocidade. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Não é arrogância, é postura. É saber de onde vem a sua autoridade antes de entrar na sala. Ganhar respeito não é uma campanha de sedução. É uma presença que já chegou sabendo quem é. A terceira é a mais silenciosa. Se eu forçar, vou perder o relacionamento. Prefiro a paz. Esta dói porque parece amor. E é amor. Amor misturado com medo. Medo de que, se você firmar o limite, a distância que já existe se torne um abismo. Mas a pergunta bíblica aqui é direta. Que tipo de relacionamento está a ser preservado quando a verdade não tem espaço nele? Eli, o sacerdote, tinha 2 filhos que corrompiam o tabernáculo. E a Bíblia diz que ele sabia e não os restringiu. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Não porque não se importava, ele amava aqueles filhos. Mas o relacionamento que ele preservou ao calar-se foi um relacionamento sem verdade. E um relacionamento sem verdade não é paz. É uma bomba com temporizador. A paz que se compra com silêncio tem prazo de validade muito curto. Então aqui está a pergunta que quase ninguém faz,
mas que muda tudo quando você a ouve. E se o seu filho responda, não está a testar a sua paciência, está a testar a sua identidade? Não é a mesma coisa. Quando é paciência, você precisa de aguentar mais. Quando é identidade, você precisa de saber quem é antes de abrir a boca. Pensa comigo. A maior parte das respostas agressivas de filhos acontece no momento específico, quando o pai ou a mãe chega sem estar inteiro. Chegou cansado do trabalho e pediu o prato. Chegou ainda irritado da conversa anterior e deu uma ordem. Chegou inseguro e tentou compensar com firmeza na voz, e a voz tremeu por dentro. O filho não responde à instrução, ele responde ao que sente por baixo da instrução. As crianças e os adolescentes têm um radar extraordinário para uma coisa: autoridade vazia. Eles não sabem nomear isso, mas sentem. E quando sentem um espaço onde não acham firme, empurram. Não por maldade, mas porque estão à procura do chão. Agora olha o que acontece com Jesus em Marcos capítulo 1. Ele entra na sinagoga e ensina. E o texto diz que as pessoas ficaram admiradas, não pelo conteúdo, mas porque ele ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Marcos capítulo 1, versículo 22. Os escribas sabiam mais texto do que Jesus conhecia naquele dia em Cafarnaum, mas ensinavam a partir de um lugar vazio. A autoridade era emprestada de outros. Jesus ensinava a partir de um lugar que sabia de onde vinha. E logo depois, um homem com espírito imundo grita: "O que temos nós contigo, Jesus de Nazaré?" É a mesma coisa que um filho respondão está a fazer: a testar se há alguém de verdade do outro lado. E Jesus não grita, não argumenta, não explica. Fala de um lugar que já sabe quem é. Cala-te e sai dele. A virada não é uma técnica, é uma pergunta para você. De onde você fala quando fala com seu filho? Se você fala do lugar do cansaço, fala com raiva. Se você fala do lugar da culpa, fala com ansiedade. Se você fala do lugar da insegurança, fala com um volume alto a tentar compensar. Mas se você fala do lugar de quem sabe que Deus o colocou ali com propósito, que a autoridade que exerce não é sua, mas foi delegada por aquele que é pai de toda a paternidade, Efésios capítulo 3, versículo 15, você fala de forma diferente, mais quieto, mais firme, mais real. E o seu filho vai sentir a diferença antes que você termine a frase. Então, o que muda na prática? Não é uma lista de técnicas, é uma postura. E a postura aprende-se antes da conversa, não durante ela. Quando você acorda de manhã e já sabe que o dia vai ter tensão, porque há dias assim, a pergunta não é como vou aguentar hoje. A pergunta é: quem sou eu hoje, independentemente do que acontecer? Isso muda o seu tom antes de você abrir a boca. Quando seu filho responde com aquele olhar, a primeira coisa que muda é que você para de reagir à raiva dele e começa a agir a partir da sua própria clareza. Você não precisa de ganhar o argumento, não precisa que ele admita que errou na hora. Só precisa de dizer o que é verdadeiro com voz firme e rosto calmo e deixar aquilo pousar. O que você disse agora não foi respeitoso. Não vou continuar a conversa desta forma. Quando quiser falar como deve ser, estou aqui. E você vai embora. Não como punição, como postura. Isso desequilibra tudo, porque o filho estava à espera da explosão ou do colapso. Quando nenhum dos dois acontece, ele fica sem chão. E sem chão, precisa de reconquistar o chão. E a única forma de o fazer é chegar até você de verdade. Augusto Cury, em Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, escreve algo que ficou comigo. Os pais que mais influenciam seus filhos não são os que mais falam, mas os que mais fascinam. E fascinam não por serem perfeitos, mas por serem reais. Ser real é não explodir. É não fingir que está tudo bem. É não ceder por exaustão. É aparecer,
mesmo depois de um dia difícil, como alguém que ainda tem chão debaixo dos pés. Isso não significa que você vai acertar sempre. Haverá dias em que vai gritar, e depois vai precisar de voltar e dizer: errei, peço desculpa. E esse momento, esse acto de voltar e pedir desculpa sem se humilhar e sem se destruir, é um dos maiores actos de autoridade que existe. Porque mostra que você é grande o suficiente para ser honesto. A declaração que você vai poder fazer, que não era possível no início deste vídeo, é esta: eu não preciso que o meu filho me respeite para saber quem sou, mas vou continuar a ser quem sou, e isso vai convidá-lo ao respeito. Você lembra da pergunta lá do início? Será que este filho ainda me respeita? E se não respeita, será que é culpa minha? Agora você pode ver o que lhe faltava. A pergunta estava a olhar para o lugar errado. Estava a procurar no filho uma confirmação que só pode vir de dentro de você. Quando você pergunta, ele me respeita? Está a colocar nas mãos de uma criança ou de um adolescente o poder de definir quem você é. E esse é um peso que filho nenhum foi feito para carregar. O respeito de que você precisa primeiro não é o dele, é o seu, pelo chamado que Deus colocou sobre você quando fez pai ou mãe. Este não é um vídeo sobre filho respondão. É um vídeo sobre o que acontece quando a gente descobre que a verdadeira autoridade não vem do volume da voz, vem da clareza de quem você é diante de Deus. Hernandes Dias Lopes escreveu: a família não é apenas uma instituição social, é uma criação divina. E dentro dela, os pais são chamados a ser imagem de Deus para os filhos. Não perfeitos, mas presentes. Não infalíveis, mas íntegros. Íntegro significa inteiro. Significa que o de dentro e o de fora coincidem. Quando coincidem, o seu filho sente. E quando sente, para de testar, porque encontrou o chão que estava a procurar. Filho que responde é filho que ainda está à procura de alguém que não ceda e não exploda. Amém. Se este vídeo chegou onde você precisava, conte nos comentários. Qual foi a crença que reconheceu em si mesmo hoje? Não precisa de ser uma resposta longa, uma frase já chega. Isso ajuda-me a perceber onde vocês estão e onde o próximo vídeo precisa de chegar.